Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às aulas, agora a gente vai falar sobre osteoporose. Então, começando pela definição, é uma doença comum caracterizada por baixa massa óssea, distúrbio da microarquitetura e fragilidade esquelética que resulta em um risco aumentado de fratura. Beleza, essa é uma classificação, é uma forma de definir clássica que aparece em todos os livros. E aí eu trago para vocês aquelas estatísticas que são alarmantes, mas que ajudam a gente ter uma real noção de como é que a doença tem impacto para as populações humanas. Então você vê que na Europa a incapacidade resultante da osteoporose ela é maior do que a causada por câncer, com exceção do câncer de pulmão. Então a gente tem uma alta correlação de mortalidade com as fraturas, principalmente as de quadril, então elas são muito mais graves, e uma perda de funcionalidade super importância relacionada também às outras fraturas. Então 50% dos que sobrevivem a uma fratura de quadril são incapazes de manter a sua independência, né? Fora a questão de dor crônica relacionada à fratura de coluna. E aí tem aquela estimativa também que indica que após 50 anos, cerca de 50% das mulheres e 20% dos homens irão sofrer uma fratura osteoporótica. Já trago aqui para vocês um conceito de etiopatogenia, né, relacionado então a uma classificação em primária e secundária. Aquela que a gente está mais acostumado a ver é a primária, relacionada então a envelhecimento e a menopausa, certo? E aí tem as secundárias, por isso que essa é uma área de grande importância no estudo da endocrinologia, da reumatologia também, porque muitas dessas questões secundárias a gente encontra nessas especialidades. Então, por exemplo, artrite reumatoide, várias doenças inflamatórias, doença inflamatória intestinal, espondilite anquilosante, o próprio lúpus, né, algumas doenças hematológicas, mieloma múltiplo, leucemias, mastocitose, certo? O hipogonadismo é um clássico, então aquela amenorreia do atleta, tá? Síndromes que causam então hipogonadismo, Turner, Klinefelter, certo? Má absorção em geral, imobilização, endocrinopatias múltiplas delas, né? O hipertireoidismo, a síndrome de Cushing, acromegalia, deficiência de vitamina D, tireotoxicose, e aí vai, tá? E diabetes também, super importante, e várias medicações também são incriminadas em osteoporose secundária. O clássico de todos, o mais clássico de todos, são os glicocorticoides. Abordando aqui só para pincelar um pouco da patogênese com vocês, certo? Então, o objetivo aqui é fazer uma avaliação, um entendimento primário, uma compreensão por cima, mas isso aqui é super importante. Quem que é o mestre de todos? É o osteoblasto, tá? Então, ele é o grande maestro. Então, ele manda o osteoblasto, esta célula aqui, vai mandar no osteoclasto, para que ocorra então uma dinâmica, um equilíbrio entre reabsorção e formação. Existe um processo então fisiológico que, conforme tem um osso velho, esse osso vai sendo reabsorvido periodicamente pelos osteoclastos, e isso quem manda é o osteoblasto, certo? E ele vai sendo substituído por um osso novo, né? E esse processo a gente chama de remodelação. Essa coordenação ela depende de múltiplos fatores, mas basicamente o osteoblasto ele é capaz de produzir uma substância chamada de RANKL, que é o rank ligante, que vai se ligar ao rank, que é um receptor que está lá no osteoclasto, estimulando o osteoclasto a ser mais ativo e, portanto, reabsorver mais osso. Perfeito? E da mesma forma, o próprio osteoblasto ele pode frear esse processo, produzindo então um inibidor do RANKL, que é a osteoprotegerina. Tá? Isso é super importante. São vários fatores que podem fazer ele produzir mais RANKL ou até produzir osteoprotegerina. Então a gente sabe que fatores inflamatórios, medicações, né, o calcitriol, o próprio PTH, PTHRP, as citocinas inflamatórias, elas aumentam a produção de RANKL. Hormônios atuam aqui também, então o próprio estrógeno atua nesse processo. Certo? Então isso aqui é bastante importante e a osteoporose nada mais é do que um desequilíbrio onde você tem maior atividade do osteoclasto, portanto mais reabsorção e menor formação. Outra via que vale a pena citar é a via WNT, ou via WNT. Então ela é uma via super importante para a formação óssea, então para estimular a atividade do osteoblasto. Então permite, o que acontece aqui, quando essas proteínas elas se juntam, aqui são proteínas transmembrana, junto com a via WNT, vai permitir que a beta-catenina chegue lá no núcleo e estimule a expressão gênica do osteoblasto para a formação da matriz óssea.
né? E esse processo ele tem um freio, tá? Esse freio que inibe esse processo de formação é a esclerostina. E, veja, diga-se de passagem, criou-se uma medicação, tá? Que é um inibidor da esclerostina. Então é um inibidor do inibidor, um inibidor do freio, que é o famoso romosozumab. Então um anticorpo monoclonal inibidor da esclerostina. Sobre a patogênese, né, vale a pena citar aqui a importância do pico de massa óssea. Então, na verdade, quando você está abordando a osteoporose, você deveria já estar pensando nesse assunto desde cedo. O pico de massa óssea ocorre lá entre os 20 e 30 anos de idade. Então, os determinantes do pico de massa óssea são também determinantes da probabilidade de desenvolver osteoporose. Então, claro, tem um fator hereditário super importante. A gente acaba até aferindo isso com uma pergunta simples: parentes de primeiro grau, pai e mãe, tiveram fratura, por exemplo, de quadril, então, super importante, isso cai no Frax, inclusive. Né? Então, a hereditariedade, a nutrição ao longo dos primeiros anos da vida, né, até o pico de massa óssea, exercício físico, presença de tabagismo, consumo de álcool, de drogas ilícitas, todos fatores negativos, fatores hormonais. Então, o estrogênio na mulher, no homem também, né, mas na mulher é muito importante. A deprivação estrogênica, por exemplo, ela pode ser superatleta, pode comer super bem, não ser tabagista, não usar drogas, nada disso, só que a ela está com uma amenorreia relacionada à atividade física super intensa, né, do atleta, por exemplo. Isso vai ser um fator, então, decisivo. Né? Então, a exposição solar e vitamina D, muito importante também, e intercorrências clínicas, doenças crônicas que rolaram até esse momento de pico de massa óssea. Então, esses dados da história clínica são super importantes para você já começar a entender qual é a probabilidade do seu paciente desenvolver osteoporose. Sobre o quadro clínico, né? Então veja, não é um quadro clínico assintomático, ele não é exuberante até que ocorra a fratura. Aí sim ele se torna sintomático em decorrência de uma fratura, isso é importante. O próprio paciente às vezes acha que ele tem dores ósseas por conta da osteoporose, isso não é verdade, a não ser que tenha tido, de fato, fratura. Não, e aí aqui entra uma definição super importante, né? A fratura de fragilidade. Essa é a manifestação da osteoporose. Não é uma fratura decorrente de uma alta energia, de um trauma, um acidente de trânsito, caiu do terceiro andar do prédio, enfim, não é isso. Então é uma fratura de fragilidade, é aquela definida como decorrente de uma baixa energia. O clássico da definição é queda da própria altura. Tá? É assim. E tem locais, claro, que a gente vai dar mais valor. Então, coluna vertebral, quadril, então me refiro aqui a fêmur total e colo de fêmur, e radiodistal, que é a fratura de cólis. Tá? Então, de antebraço. Essas três aí são um clássico, que são as que a gente mais considera como um peso para diagnóstico e tudo mais. Né? Mas veja, e também a gente não vai considerar como fratura de fragilidade, por exemplo, crânio, né? A coluna cervical também não entra, mãos, pés, tornozelo. E sempre você vai ficar atento já no quadro clínico, porque ele pode vir num pacote de uma osteoporose secundária. Então o paciente está lá obeso, com corcova de búfalo, faces de lua cheia e cheio de estrias violáceas. E osteoporose. Né? Então, claro, então você está vendo já que deve se tratar de uma OP secundária a uma síndrome de Cushing. Então aqui alguns exemplos de fratura, tá? A gente pode até classificar o tipo de fratura, se ela é em cunha, se ela é em codfish, tá? Como esta aqui, por exemplo. Não é comum que tenha uma fratura posterior isolada. Tá? Então esses são detalhes da avaliação da fratura que são importantes também. Agora já começando aqui a abordar com vocês a questão da densitometria. Então veja, a DEXA, tá? É um método mais empregado e mais importante para a avaliação da densidade mineral óssea. Essa é uma grande ferramenta diagnóstica. Então a gente vai ver o quê? O aparelho vai medir o conteúdo mineral ósseo em gramas por uma área. Né? Na verdade é em 2D o que ele está fazendo. Fazendo uma avaliação não é tridimensional, é em 2D. Então ele vai fornecer a densidade areal. Certo? E aí disso a gente vai tirar algumas informações que são super relevantes para o diagnóstico. O T-score e o Z-score. O T-score ele reflete o desvio padrão em relação à média de indivíduos jovens no seu pico de massa óssea, que está lá entre os seus 20 e 30 anos de idade. E aí a gente vai classificar o paciente, então normal até -1. Entre -1 e -2,5, osteopenia. Menor do que -2,5, osteoporose.
E dá para a gente ainda incluir, se tiver menor que 2,5, com fratura de fragilidade, uma osteoporose estabelecida ou osteoporose grave. Né? Então, e aqui vem então aqueles gráficos famosos para a gente para fazer a avaliação do T-score, que é uma ferramenta diagnóstica importantíssima. Outro parâmetro importantíssimo é o Z-score. Então, ele vai refletir a comparação da densidade mineral óssea com a média da população para a mesma faixa etária. Certo? Então ele está comparando com os iguais, com os pares, não é mais com os jovens. Então aqui a gente vai usar um ponto de -2. Então se o Z-score for menor do que -2, indica baixa massa óssea. E aqui a gente está usando uma população de mulheres na pré-menopausa ou homens mais jovens, menor que 50 anos. A gente só vai usar o termo osteoporose se tiver uma fratura de fragilidade envolvida. Senão você usa só o termo baixa massa óssea. Então, para jovens, essa nomenclatura adequada. Pode ser útil, por exemplo, para um paciente, uma mulher pós-menopausada. Algumas referências indicam assim, se você está diante de uma mulher pós-menopausa, 60 anos, tudo, e você percebe que o Z-score está muito discrepante em relação aos pares dela, isso pode sugerir uma OP secundária. Então, de repente, tem uma causa... um hipogonadismo, tá? Uma doença de Cushing, uma artrite reumatoide, alguma coisa a mais ali pode estar acontecendo, é uma dica, tá bom? Agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre a questão da densitometria. Né? Então, qual que é a questão? A DEXA, né? Que é Dual Energy X-Ray Absorptiometry, enfim, ou as absorciometrias de raio-x de dupla energia, é o método mais usado para quê? Para avaliar a densidade mineral óssea. Não é o único, mas é o mais bem estudado. Então é o que dá um poder para a gente de fazer uma predição adequada. Né? E por quê? Porque existe uma forte correlação entre a DMO medida pela DEXA com o risco de fratura. Então, para quem que a gente vai fazer? Então, algumas indicações são mais consenso, outras são menos. Então, por exemplo, todas as mulheres acima de 65 anos ou mais, né? 65 anos ou mais. Para todos os homens acima de 70, ok. Mulheres antes disso, pós-menopausa, mas com menos de 65 anos, aquelas que têm fatores de risco, principalmente, mais forte indicação. Homens entre 50 e 70 anos, também aqueles com fator de risco. Né? O próprio FRAX, que é uma ferramenta probabilística, na verdade, ela também pode ser uma indicação. Então, dependendo da metodologia que você usa ali, como a gente usa aqui no Brasil, a metodologia NOG, ele vai te mostrar uma faixa ali, ó, é interessante fazer a densitometria. Né? E algumas outras referências colocam, por exemplo, então todos os adultos, independente do sexo, que têm doenças crônicas que causam perda de DMO. Tá bom? Então são basicamente aquelas doenças crônicas são aquelas da OP secundária que eu estava citando. Né? Uso de medicações específicas. Então, paciente que usa antiepiléticos, paciente que usa corticosteroides, né, por mais de 3 meses, enfim. E aqueles que tiveram fratura de fragilidade, é lógico. Um exame muito tranquilo, tá? Mas tem algumas poucas contraindicações. Gestação, porque envolve radiação, só por isso. Né? Apesar de ser baixa a radiação. Exames contrastados nos últimos 7 dias, porque interfere na avaliação. E um paciente que tem um peso acima do limite permitido pela máquina. Aí cada máquina tem o seu limite máximo de peso. Então, um paciente muito, muito obeso pode não conseguir. A gente tem alternativas, por exemplo, usar o próprio antebraço. E a DEXA ela também vai ser útil no segmento do paciente. Então é uma ferramenta poderosa e preciosa, não só para diagnóstico, como também para segmento. É claro que você tem que seguir algumas regras. Então tem que ser sempre a mesma máquina no mesmo lugar. E aí você tem que fazer uma comparação adequada, né? Principalmente usando coluna lombar, depois colo de fêmur e fêmur total. O colo de fêmur na verdade é um pouco pior, mas pode usar esses 3 sítios tranquilamente. E aí você não vai usar uma comparação de valor do T-score. Você vai comparar o valor absoluto da BMD, da densidade mineral óssea. Tá? Então esse que é o ponto importante. E para você saber se essa variação entre um exame e outro, em geral é anual, né? É significativo ou não, você vai então precisa usar, na verdade, a máquina deveria te entregar esse valor. Então, o que a gente chama de MVS, que é a mínima variação significativa. Se estiver acima do MVS, então essa variação sim é significativa, então isso tem um impacto, ou para melhor ou para pior, do paciente. Então a gente pode também usar um valor mais absoluto, que se aplica para a maioria das máquinas, que é de 3% para a coluna, portanto varia menos, para a coluna e fêmur proximal total, e de 5%
para o colo do fêmur. E esse aqui é o cálculozinho, na verdade você só está calculando aqui um percentual de variação entre uma medida e outra. Mas a DEXA também pode te dar mais informações. Tá? Então lembrar que na avaliação da osteoporose você precisa pedir a radiografia de coluna lombar. Né? Então a avaliação das vértebras ela é super relevante. Você pede um perfil IAP para poder avaliar, até fazer aquele método quantitativo de Genan para entender o quanto comprimida ou quanto fraturada está as vértebras. Mas você pode substituir o raio-x até, de certa forma, com a VFA, que é esse Vertebral Factor Assessment. Basicamente uma tecnologia ali, um software que eles colocam que vai avaliar essa porcentagem aí de fratura, semi-quantitativo, né? E também o TBS, que é o Trabecular Bone Score. Então ele vai te dar aqui, super interessante, uma noção da microarquitetura e, portanto, da qualidade óssea. Né? Então alguns pacientes podem se beneficiar mais de fazer o TBS. Por exemplo, os diabéticos, né? Tem um meio paradoxal. O diabetes ele piora a qualidade óssea, mas sem alterar tanto a densidade mineral. Então ele meio que falseia ali pela DEXA baseado na DMO só. Então aqui te dá uma noção de qualidade, é super importante. No HPP em uso de corticóide também é bom. E aí, então um TBS mais alto é um osso melhor, um TBS mais baixo é um osso pior. A gente usa valores aí de corte maior do que 1.350 e menor que 1.200 para um osso mais degradado. E aí, claro, aqui é uma aula generalista, né? Mas tem detalhes importantes na interpretação da DEXA, né? Que você não pode ignorar completamente. Então não é assim, raro você se deparar com erros grosseiros, tá? Na hora de fazer essa avaliação. O próprio técnico, às vezes, infelizmente, às vezes pode errar. Então, pode ter artefatos. Eles até citam a própria haste aqui do sutiã da mulher. Nesse caso está fora do ROI, tá? Que é essa máscara aqui, que é a área de interesse que você está estudando. Mas até isso meio aqui próximo pode alterar, tá? Ainda mais se tiver, por exemplo, então, olha só, o que você acha que vai acontecer com a densidade aqui dessa vértebra, se ela está sendo incluída? Não tem como você considerar. Né? Esses parafusos aí vai estourar a densidade, evidentemente. Né? Ou uma vértebra francamente fraturada, completamente dismórfica, tá? Aqui, ó. Erros também, então você tem que contar, aqui o seu ponto de interesse é o que? É de L1 a L4. Então, às vezes ele pode estar considerando uma vértebra errada, né? A coluna pode não estar centralizada, a máscara está fora. Isso se aplica também ao fêmur, então ele tem que estar devidamente rodado. Então, esses detalhes, tá? O T-score entre uma vértebra e outra não pode variar mais do que 1. Se tiver isso, vai ter que excluir, tá? Então, uma vértebra, por exemplo, como essa, ou uma vértebra muito densa, você exclui ela da sua avaliação. Paciência. Então, em vez de avaliar de L1 a L4, você avalia de L1 a L3, ou, por exemplo, que seja L1, L2 e L4, né? Pulando L2, tá bom? Você tem que fazer esse tipo de avaliação crítica do exame que você está recebendo. E aí que é só um diagnóstico resumido. Então, para mulheres na pós-menopausa e homens acima de 50 anos de idade, a osteoporose é definida com um T-score menor do que 2,5 em qualquer local. Né? Ou um T-score compatível com osteopenia associado à fratura de fragilidade. Poderíamos simplesmente considerar apenas fratura de fragilidade. Acabou. Já define, independente do T-score, independente da DEXA. Tá? Isso é uma forma também de definir. E a osteopenia, beleza, entre menos 1 e menos 2,5, na verdade, né? Sem fraturas de fragilidade. E mulheres na pré-menopausa e homens mais jovens, com menos de 50 anos de idade, a gente vai usar o termo, como eu comentei, de baixa massa óssea para a idade, com Z-score aí, menor do que menos 2. Tá? E a osteoporose a gente pode usar o termo sim, mas daí tem que estar associado à fratura de fragilidade. Aqui, isso aqui está errado, né? Outros métodos que a gente pode utilizar. Então a tomografia ela é interessante porque ela vai dar uma noção tridimensional, certo? Só que ainda é um exame de radiação muito maior, um preço muito maior,
e não está ainda bem incorporado nos grandes estudos. Então a gente não tem uma forte evidência científica. Então ainda é algo em desenvolvimento. Né, ultrassom quantitativo de calcanhar. Veja, não usa radiação, é uma máquina pequena, de fácil acesso, mas também incorre no mesmo problema. Não tem um poder científico para a gente determinar diagnóstico, conduta, acompanhamento, nada disso. Então, de repente, para uma população que mora lá no meio do Amazonas, aí você quer fazer um rastreamento, beleza, pode ser que seja útil, tá? E tem também a DEXA periférica, né, que são essas máquinas aqui, ó, pequenas, né? Elas têm vantagem de ser portátil, mas então você pode usar calcanhar, antebraço, às vezes até o dedo, o punho, enfim. Mas também acaba tendo a mesma questão de menor qualidade, né, e poder estatístico, e consequentemente, para você tomar sua conduta é bem pior. Tá? E a biópsia óssea, evidentemente, ela é maravilhosa, porém não se faz na prática por conta de ser muito mais invasiva, a questão logística, tudo. Então são raros os casos em que vai ser indicada uma biópsia para o diagnóstico de osteoporose. A questão da avaliação do risco de fratura, né? Então isso que é muito importante, né? Isso aqui é um ponto central. Por que percebeu-se, né? Poxa, tem mais paciente fraturando sem o diagnóstico de osteoporose do que aqueles que com o diagnóstico de osteoporose. Então o paciente tem mais paciente com um T-score de osteopenia em valores absolutos fraturando do que aqueles com osteoporose. Então a gente tem que considerar fatores de risco, não só a DMO sozinha não faz verão. Essa que é a questão. Esse que é o ponto. Por isso criou-se o Frax. Então o Frax é o quê? Foi desenvolvido pela essa universidade aqui de Sheffield, né, na Inglaterra, junto com a OMS, e nada mais é do que uma ferramenta matemática probabilística para te indicar um risco de fratura em 10 anos. Né, bem validada em diversas populações humanas. Né, hoje em dia tem mais de 60 países que utilizam, então, com seus próprios dados, inclusive. Então, isso foi sendo refinado, é muito útil, muito importante saber aplicar. Justo por conta disso, mais pacientes fraturam com um T-score de osteopenia do que de osteoporose, em números absolutos. Tá? E aí o Frax ele vai usar alguns fatores de risco clássicos, idade, sexo, peso, altura, né, história pessoal, né, e familiar também de fratura. Né, então, parente de primeiro grau, né, com fratura de quadril, fratura de fêmur, etc. Artrite reumatoide, uso de corticoide, tabagismo ativo, consumo excessivo de álcool. Tá? E você pode incluir ou não, tem lá onde uma caixinha, eu vou mostrar para vocês, o valor da DMO do colo do fêmur. Né? Mas é opcional. E aí, assim, claro, né, tem críticas ao Frax, óbvio, né? Então, ele foi feito para ser simples, né? Isso é importante. Mas, por exemplo, o diabetes não entra e a gente sabe que é um fator de risco importante. Né? E aí, o que você pode fazer para adaptar? Se o paciente demite, ele não tem artrite reumatoide, mas tem diabetes. Então, você coloca como se tivesse equivalente à artrite reumatoide. Isso é uma forma de modificar, e tem outras formas também. Outras considerações sobre o Frax. Né? Então, no Brasil, a gente tem lá o site da Abraço, né, que recomenda utilizar o Frax em conjunto com a metodologia britânica NOG, então, que é do National Osteoporosis Guideline Group. E aí é muito visual, né, é muito bom. Então, quando você coloca lá o valor da BMD do colo do fêmur, ele vai te dar este aspecto aqui, esse gráfico aqui, né? Já indicando vermelho, tratamento, verde, sem tratamento, beleza, né? Tem um limiar aqui de intervenção. Caso você não tenha usado o valor da DMO, ele vai te colocar ainda um grupo intermediário, tá? Que é esse amarelo aqui, e sugerindo para que você faça a densitometria. Então é super simples, entra no site, coloca os dados, dá super certo. Né? E, claro, como toda ferramenta, a gente tem nossas críticas. Veja, ele não considera, né? Então, o paciente ele tem, por exemplo, artrite reumatoide há 20 anos. Né? Então, a intensidade do fator, né? Fuma 3 maços por dia há 30 anos, né? Enfim, ele não está quantificando a intensidade do fator. Ele está só colocando de uma forma muito categórica. Né? Então, é uma crítica. Né? Não serve para seguir o tratamento também, né? Então é para um paciente virgem de tratamento, tá bom? Então esse é um ponto também. Aqui só para mostrar para vocês, eu não sei, o site da Abraço mesmo ele está atualizando, então está fora do ar.
mas você pode usar o da própria Universidade de Sheffield. Então entra lá, coloca aqui, ó, Calculation Tool, ele vai dar a opção do seu país, vai lá selecionar Brasil, e aqui está os fatores de risco que eu acabei de citar para vocês. Né? Vai colocar a idade, né? Todos os fatores aqui que tem ou não tem. Coloquei um exemplo aqui para vocês, então preenchi todos os fatores do paciente, a idade, coloquei qual máquina que foi feita no Hologic, e aí o BMD do paciente. Ok, e aí você vai ter a resposta do seu risco estimado para 10 anos, acima de 20%, com fratura osteoporótica maior, ou para acima de 3% para fratura de quadril, pronto. Então já foi classificado como um alto risco, uma alta probabilidade de fratura em 10 anos. Tá? Então isso aqui é uma ferramenta super importante, porque daí já vai te orientar, inclusive, a terapia do paciente, né? A indicação terapêutica. Aqui, então, como vai vir visualmente falando, né? Eu já tinha mostrado. Né? Então, o paciente indicando tratamento, sem tratamento. Se foi feito sem o BMD, ele vai falar, olha, é melhor que se faça o BMD para poder refinar o seu limite de intervenção. Lembrar que você não pode comer bola, então com avaliação laboratorial, pensando sempre numa OP secundária, tá? Claro que o feijão com arroz vai ser aquela do envelhecimento, vai ser da mulher menopausada, mas tem outras causas super importantes, então a questão do hipogonadismo, né? Pacientes com hipercalciúria, né? Por conta de um hiperpara, né? Um paciente que está com uma tirotoxicose, e aí vai problemas de absorção, doenças hematológicas, mieloma, uso de cortisol, doença de Cushing e uma longa lista, tá bom? Só para comentar, né, tem aqueles marcadores de remodelação. Então são marcadores importantes, eles ainda não estão super bem assim definidos o papel deles nas diretrizes internacionais. Na prática, lá no serviço como HC, a gente usava bastante. Né? Os especialistas de osteometabolismo, eles gostam bastante, eles usam isso com frequência. Né? E eles têm sim a sua utilidade. Por enquanto, assim, aqueles que mais estão bem incorporados é o CTX e o P1NP. Né? Então o CTX como um marcador de reabsorção e o P1NP como um marcador de formação óssea. Né? E aí a gente tem assim algumas indicações clássicas interessantes. Né? Então, para avaliar a adesão do paciente. Então, de repente, ou mesmo ele está tomando certinho, mas ele não está absorvendo. Né? Então, uma má absorção, principalmente quando eu estou me referindo aqui à questão do bifosfonato oral. Né? Então, você vai medir o CTX. Né? Então, um paciente que você está duvidando da aderência, de repente o CTX vem alto, você fala, opa, da mesma forma, pensando quando você está suspeitando de uma absorção. Para monitorar, claro, a eficácia do tratamento reabsortivo como um todo. E nos anabólicos, o P1NP seria um pouco melhor também. Agora sobre o tratamento, né? Tem aquela abordagem holística, né? Que é já pensar desde jovem para garantir um bom pico de massa óssea que eu comentei. O exercício físico é super relevante, né? Suspender então o uso de drogas, tabaco e álcool. Prevenção de quedas, crucial, evidentemente crucial. E a suplementação com cálcio e vitamina D, fora a terapia farmacológica. Sobre a questão de exercícios, né? Então, claro, dá para se aprofundar nisso aqui muito, mas de forma geral, né, exercícios recomendados são exercícios de sustentação do peso, como uma caminhada, hidroginástica, subir escadas com corrimão, né, uma coisa simples como jardinagem, exercícios resistivos com levantamento de pesos, né, aquelas bandas elásticas, né, outros tipos de exercícios que envolvem equilíbrio e flexibilidade, tai chi, yoga, pilates, são muito bem-vindos. Os estudos mostram que o mais importante é a aderência. Então você tem que encontrar, claro, que seja seguro, mas que o paciente tenha uma aderência a longo prazo. E os não indicados, evidentemente, né, alto impacto, não corridas de longa distância, esportes de contato, futebol, basquete, uma torção excessiva da coluna, então os abdominais, né, tradicionais não são bem-vindos, aumenta a pressão ali nas vértebras. Exercícios de torção, esqui, patinação no gelo, óbvio, futebol, enfim. Profilaxia de queda, então coloquei só um resumão aqui para vocês,
que vai desde a iluminação adequada, né, com a luz noturna, os interruptores, né, melhorando a passagem até para chegar no banheiro, o percurso que o idoso vai fazer, a superfície do piso, se está molhado, se ele é antiaderente, né, os pisos do banheiro são super importantes, do box é super importante, a organização do espaço, os obstáculos, tapete, né, aí corrimão em todas as escadas, os apoios do lado do vaso sanitário, dentro do box, então a organização do banheiro é super relevante, os móveis, a acuidade, pensando também até em uso de medicações que causam hipotensão, então esse pacotão aí, que o geriatra faz muito bem, né? Ele é super relevante. O tratamento com o cálcio, apesar das, digamos assim, celeumas que existe aí, um risco cardiovascular que o cálcio pode causar, lembrar sempre de seguir aquele princípio do food first. Então, a dieta é o mais importante, se você vai complementar, suplementar o que não é abarcado pela dieta. E veja que não é tão simples assim, tá? Então, tem aquela regra clássica que 1 ml de leite é igual a 1 miligrama de cálcio. Então, se você tem uma meta de 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio, ele teria que ingerir 1 litro de leite. Não é viável para os idosos esse tipo de coisa, mesmo para a gente. Então, claro que é importante que você conheça os outros alimentos que são ricos, que não é longe de ser desprezível, né? Então, os vários tipos de queijo, tá? Iogurte, né? Tem bastante. E aí vai, então, de repente, até fazer uma somatória, orientar o paciente, você consegue bater uma meta maior e ter que repor menos por boca. O carbonato de cálcio é um clássico, ele tem 40% de cálcio elementar, mas depende da acidez gástrica, então a absorção ela é mais prejudicada. E o citrato de cálcio tem 21% de cálcio elementar, ele é fatalmente, hoje em dia o preço é praticamente o mesmo. Tem outras formulações que são muito boas também, né? Até com saborzinho, etc. Mas, então, que nesse caso aqui do citrato, a absorção ela é muito melhor, não depende da acidez gástrica. A vitamina D, a gente sabe também da importância, lembrar que a déficit de vitamina D, hipovitaminose D e também o déficit de cálcio são causas importantes de hiperparasecundário. Né? Então, esse secundário é o quê? A deficiência de vitamina D e cálcio. Então, o PTH fica alto e isso aumenta a reabsorção óssea. Certo? Então, hoje em dia, a gente tem já mais bem estabelecido quais são os pontos de corte clássico. Então, deficiência grave, em geral, menor que 10, menor que 20, deficiente, né? Deve repor, menor que 30, também, sobretudo quando então o paciente tem fatores de risco. Então, a gente quer que fique entre 30 e 60. Para o nosso caso aqui, do paciente com osteoporose, acima de 70 começa a aumentar o risco de intoxicação, acima de 100 o risco é bem relevante, tá? Então, bastante cuidado para não também pesar a mão. A recomendação fica aí entre 800 a 2.000 unidades dia. Varia aí conforme a referência. Tem várias formas de fazer, você pode fazer ataque ou não, enfim, isso é muito individual. E aí agora, finalmente, o tratamento farmacológico, né? Então aqui a gente está abordando principalmente o quê? Mulheres menopausadas e homens acima de 50 anos. Quando é que a gente vai indicar, de forma geral? Presença de fratura por fragilidade independente do T-score. Né? Osteoporose densitométrica e o paciente com frax alto risco. E aí a gente pode dividir em duas grandes classes, os inibidores da reabsorção e os estimuladores da formação óssea. Dentro dos inibidores da reabsorção, o mais importante de todos é o bifosfonato, os bisfosfonatos. Depois estrogênio, calcitonina, um CERM ou outro, 2 CERMs basicamente que mais úteis, e o denosumab, uma grande ferramenta também importante. E aí vem os 3 estimuladores da atualidade, a teriparatida, a baloparatida mais recente e o romosozumab. Sobre os bifosfonatos, esses são, com certeza, é o feijão com arroz, né? O mais importante aí das terapias medicamentosas. Então, é medicação de primeira linha, né? Qual que é o mecanismo de ação? Eles são divididos em grupos aminado, não aminado, mas enfim, né? Eles são análogos do pirofosfato, ele vai grudar no osso, ele gruda muito bem no osso. E daí, quando está lá grudado no osso, o osteoclasto vai fazer aquele mecanismo dele de liberar um ambiente, uma lacuna de reabsorção, liberando ácidos, tudo, e ele vai lá, de repente absorve esse bifosfonato que está grudado no osso. E aí isso vai inibir as vias metabólicas dele, tanto via ATP e também podendo inibir essa enzima farnesil-pirofosfato sintetase, portanto causando um distúrbio de função do osteoclasto, menor recrutamento e até mesmo podendo proporcionar apoptose. Então, só para citar aqui, alendronato, a gente sabe o quão frequente é a prescrição do alendronato,
Ele diminui, sim, risco de fratura, tá? Vertebral e não vertebral e de quadril, melhora a DMO, assim como o ácido hialurônico, que então aí o AZ, ele é uma medicação endovenosa, tá bom? 5 miligramas uma vez por ano. Tem estudos já mostrando também com reduções importantes do risco de fratura, seja vertebral, não vertebral e também de quadril. A gente também usa bastante na prática o risendronato, que tem até formulações muito interessantes, que pode até ser feito mensal, né? Efeitos colaterais, né? Então, grande questão da via oral aqui é aquela intolerância, aquela coisa mais chata de ser uma medicação que tem que tomar em jejum, com um copo de água, não pode ficar deitado, tem que ficar no mínimo sentado bem ereto ou de pé por no mínimo 30 minutos, né? Então, ele pode estar relacionado a bastante desconforto, intolerância gastroesofágica, fazendo esofagite, pirose, desconforto subesternal, eventualmente até ulceração e hemorragia, mais raro. E aí, claro, você tem que orientar o seu paciente. Né? Vai ingerir em jejum, com um copinho de água, 30 minutos de jejum e ficar em posição ereta. Né? Sobretudo quando você está se referindo à questão do ácido hialurônico, pode estar implicado em hipocalcemia. Por isso que é essencial que o paciente esteja bem repleto de vitamina D e de cálcio. E a gente tem limitações em relação ao clearance de creatinina. Então, menor que 30 em geral não se faz. E lembrar que a questão da injeção do ácido zoledrônico tem que respeitar o tempo de infusão, pelo menos aí seus 15 minutos, a diluição padrão, e ele pode estar relacionado a sintomas flu-like, então fazendo febre baixa, mialgia, cefaleia, artralgia, você tem que sempre informar o paciente que isso pode acontecer, mas em geral nas próximas aplicações esses efeitos vão se reduzindo. Claro, e tem outros efeitos colaterais que são mais raros, né? Então, o clássico na literatura é a questão da fratura atípica de fêmur e da osteonecrose de mandíbula. Sobre a fratura de fêmur, são poucos os casos, né? Então, existe um relato de que pode fazer esse tipo de fratura proximal, subtrocantérica ou diafisária, com uma orientação transversal. Né? Às vezes na imagem vem um espessamento cortical e uma dor prodrômica, né? Antecedendo então, portanto, o quadro e muitas vezes não relacionado a um traumatismo relevante. E isso aí está relacionado ao quê? Ao uso prolongado. Né? Em relação à osteonecrose de mandíbula, também é uma situação difícil. Tá? Em geral, é paciente oncológico que está fazendo doses altas. Né? Mas pode acontecer, e ele é definido dessa forma, como uma área de exposição do osso necrótico na cavidade oral, que não cicatriza em 8 semanas na ausência de radiação prévia. Beleza. E aí está relacionado o quê? A procedimentos dentários invasivos, uma higiene oral precária, tabagismo, diabetes, mélito e também a questão da neoplasia. Então você tem que sempre, antes de introduzir o ideal à medicação, é perguntar como é que está, avaliar como é que está a saúde dentária. E se existe um procedimento dentário a ser realizado, uma perspectiva de fazer. Né? Então essa pergunta é importante. E aí tem a questão do drug holiday, né? Então, tem algumas formas de você abordar. A evidência maior é para o AZ e para o alendronato, né? Então, por conta desse temor de até alguns efeitos colaterais relacionados ao uso muito prolongado, apesar de que existem usos prolongados, você vai considerar fazer a pausa da medicação, que é o drug holiday, sobretudo após 5 anos do alendronato, né, e 3 anos do AZ. Né? Só que são pacientes então que não tiveram fratura osteoporótica antes, né? E muito menos durante o tratamento. Né? E aqueles que também não estão com o T-score piorando, perdão, T-score piorando não, o BMD piorando, ou um T-score muito baixo, menor do que menos 2,5. Né? E essa pausa, nesse período você tem que ficar de olho, de preferência avaliar os marcadores, né? Ficar de olho na questão do MVS, da BMD do seu paciente, para que, caso comece a perceber sinais de que está piorando muito, você retorna com a terapia. E aqui é uma das medicações mais avançadas, né? O denosumab, chamado de Prolia. Então, tem um mecanismo de ação que eu comentei lá no começo. Né? Então, é um anticorpo monoclonal contra o RANKL. Então, ele vai lá se conectar ao RANKL, portanto, fazendo um papel semelhante à da osteoprotegerina. Por isso que aquele estudo ele é super relevante. Né? Esse estudo da fisiopatologia te permite desenvolver essas medicações. Né? Logo, então, é uma forma de uma medicação que vai inibir os osteoclastos
Então, consequentemente, ele é uma medicação antirreabsortiva. E aí aumenta a DMO, reduz fraturas vertebrais, né, de quadril e não vertebrais também. A indicação, veja, não é uma medicação de primeira escolha, para a maioria dos casos. Mas a gente sabe que para o muito alto risco é. Então, essa classificação de risco é super importante. Então, mas aqueles pacientes que não podem usar bifosfonato, por exemplo, porque tem uma disfunção renal grave, aqui vai cair, então, em caso de TFG menor que 30, opa, essa medicação é boa. Né? Eles citam nos livros, nos artigos também, que para pacientes com questão de deprivação hormonal, como cânceres, paciente homem com câncer de próstata e mulher com CA de mama que está usando inibidor de aromatase também cai muito bem, né? E casos de OP grave e com múltiplas fraturas, etc. Fraturas durante o tratamento, do paciente que está usando o alendronato e fratura, de repente essa medicação aqui é melhor. Ainda sobre o denosumab, lembrar que aqui não tem esse conceito de drug holiday, tem até estudo usando 10 anos, né? Então dá para usar por bastante tempo. A interrupção ela, exige cautela, porque pode ocorrer um fenômeno de rebote. Tá? Então aí você vai ter que terminar o tratamento com ele e emendar, por exemplo, um AZ, um alendronato. Tá? O timing exato para emendar é uma discussão. Né? Parece que é 3 meses depois que você suspende o denosumab, você inicia o alendronato, por exemplo. Ou se for AZ, até pode ser eventualmente imediatamente. A posologia é muito cômoda, então são 60mg subcutâneo de 6 em 6 meses, e você vê que o valor já tem no Brasil, tá? E o valor ele é até que considerável, né? Pode fazer hipocalcemia, né? Existe um maior risco de infecções de trato respiratório, urinárias, dermatite, eczema, erupções cutâneas também. E tem relatos de fratura típica e de osteonecrose de mandíbula também. Então aqui a gente não faz o drug holiday. E aí, só para citar aqui, outros tratamentos inibidores da reabsorção. Então, terapia de reposição hormonal, estrogênica na mulher menopausada, sim, é muito bom, mas não é uma terapia que você indica somente para tratar osteoporose. Isso é importante. Você vai usar indicação outras. Então, são os famosos sintomas climatéricos. O CERM, o haloxifeno, tem outro que está em desenvolvimento, que é o basedoxifeno, né? Mas então pode ser útil sim. Calcitonina de salmão, então ela é uma calcitonina mais potente do que a humana, tá? Então pode ser útil, tem efeito analgésico, né? Seria um uso nasal, tem até EV, mas a evidência científica é baixa, enfim. Mas não se usa muito na prática. Sobre a teriparatida, então o que acontece? Essa medicação, então, agora a gente entra nos tratamentos anabólicos. Então, a teriparatida é um análogo que vai atuar no receptor de PTH. Então, ele é um análogo do PTH. Então, vai estimular a proliferação e atividade dos osteoblastos. Né? Então, ele tem um efeito anabólico sobre o esqueleto. Mas se o paciente tem hiperpara e tem muito PTH, não vai degradar osso? Sim, vai. Então, tem diferenças, né? Se esse estímulo ele é intermitente, tem um poder anabólico. Se esse estímulo ele é tônico, crônico, né? Então, como é no caso do hiperpara, ele acaba predispondo, pelo contrário, à fratura e à degradação do osso. Isso é super interessante. Vai ser indicado então para pacientes com risco muito alto, né? Ou uma osteoporose muito grave, um T-score menor que -3, -3,5, dependendo da referência, ou aquele com osteoporose densitométrica e fratura de fragilidade, múltiplas fraturas, alto risco de queda e aí vai. Né? A posologia não é tão confortável, então vai ser diária, né? 20 micro diário subcutâneo. As referências citam algumas ainda essa questão do tempo máximo de 24 meses, porque tinha um temor de que poderia causar osteosarcoma, mas recentemente a FDA já se posicionou dizendo que dá para usar mais tempo, tem estudo até com, se não me engano, 10 anos, então não é um temor mais tão palpável assim. Então esse 24 meses quase que caiu por terra. É necessário então continuidade depois que você suspende. Você precisa dar continuidade com algum antiabsortivo, por exemplo, um bifosfonato ou o próprio denosumab. Efeitos colaterais: hipercalcemia, hipercalciúria, náuseas, câimbras, hipotensão postural e hiperuricemia. Veja que aqui o valor ele é muito mais alto. Tá? Então a gente tem no Brasil, mas aí você vai gastar quase R$4.000 por mês. Né? Contraindicações: pacientes que têm um risco maior de osteosarcoma, doença de Paget,
né, que tiveram radiação do esqueleto ou uma FA óssea, né, elevada de forma inexplicável, pacientes com hipercalcemia, com doença esquelética da malignidade. Veja que aí, então, paciente com várias metástases ósseas, bem diferente do bifosfonato, né, que é justo uma medicação que a gente usa para esse contexto aqui de metástases ósseas, para tratamento da hipercalcemia. Então aqui é o contrário. E pacientes com TFG muito baixa também. Existe uma outra medicação que é mais recente, que é a abaloparatida. Ela veio agora, na verdade, como um análogo do PTH-RP, tá bom? Então ele é um agonista um pouco mais seletivo do receptor de PTH. Então tem estudo mostrando que faz uma redução significativa do risco de fratura vertebral e não vertebral, né? Vai ser indicado para pacientes com risco muito alto, aqueles que têm um T-score muito baixo, menor que -3 ou -3,5, múltiplas fraturas e aí vai. A dose é de 80 microgramas uma vez ao dia e também citam aqui a questão do tempo limitado para 24 meses. E finalmente a questão do romosozumab. Então ele é aquele bloqueador do freio que eu comentei para vocês lá da BioInt. Então é um anticorpo monoclonal bloqueador da esclerostina, né, que é uma proteína inibidora da formação óssea. Portanto, ele tem um efeito anabólico. Então vai ser usado até um ano, tá? Então aqui sim, esse tempo ele precisa ser bem respeitado, são 12 meses de terapia. A indicação vai ser para os pacientes de muito alto risco, que tem uma OP grave, múltiplas fraturas, alto risco de queda, né, fraturas em vigência de tratamento, falência terapêutica com as outras medicações. Ele vai usar, então são duas injeçõezinhas, né, olha só aqui, ó, consecutivas, cada uma de 105 miligramas no mesmo dia. Tá? E aí depois vai ser feita uma vez por mês, por 12 meses, e você segue depois com um antiabsortivo, por exemplo, denosumab. De efeitos colaterais, pode fazer dores articulares, cefaleia, né, reação local na aplicação, tem um pouco de risco de fratura atípica e de osteonecrose de mandíbula, apesar de ser raro. Eles contraindicaram, deixou uma caixa preta ali em questão de pacientes que têm um risco cardiovascular muito alto, eles citam infarto e AVC no último ano. Não deveria usar romosozumab. E aí o valor da terapia não é nada barato, né? Então ele vai ter que separar aí, olha, praticamente uns 60 mil reais ao longo de um ano para poder reservar só para a saúde do óssea, né? E só para citar aqui, isso varia um pouco conforme a referência, mas é super importante saber que o paciente de muito alto risco, eu usei aqui a definição da Associação dos Endocrinologistas lá dos Estados Unidos, a ACE, que vai usar então alguns critérios para determinar quem é o paciente de alto risco. Então, um paciente com fratura no último ano, né, muito alto risco, desculpa, com fratura recente, tá, nos últimos 12 meses, fratura durante o tratamento com uma medicação aprovada para osteoporose. Então, paciente que fraturou em uso de alendronato. Isso aqui é muito alto risco. Que é aquele que tem múltiplas fraturas. Aquele que está usando corticosteroide e fratura. O paciente que tem um T-score muito baixo. Então, eles colocam aqui como menor que -3. E aquele que tem alto risco de queda. Então, alto risco de queda você pode definir aqui desta maneira aqui. Aquele que tem alguns desses itens aqui vai acabar entrando como alto risco de queda. E aqui está o fluxograma baseado neste consenso aqui para indicar as diversas terapias nos pacientes que têm muito alto risco. Você vê o DEMAB, o denosumab, super importante, o romosozumab por um ano, ele ainda coloca a questão dos 2 anos aqui, e o AZ ele também é uma opção. Por esta referência aqui, ele coloca o AZ como uma opção para esses pacientes de muito alto risco, que é mais compatível com a nossa realidade. E é isso aí, espero que tenha ajudado. Forte abraço.